O Natal de 2019 foi o ano em que eu e meus dois melhores amigos, Marcos e Tiago, decidimos alugar uma casa de campo em vez de fazer as tradicionais comemorações familiares. Estávamos todos no início dos nossos 20 e poucos anos, morando longe das nossas famílias, todos meio exaustos do trabalho. E, sinceramente, a ideia de ficar deitado por alguns dias, fazendo absolutamente nada, parecia perfeita. A casa de campo que encontramos ficava cerca de 1 hora fora da cidade, escondida no meio da floresta, mas ainda assim, tecnicamente em um bairro, já que 10 outras casas estavam a 1 quilômetro de distância, o que pode ser considerado um bairro. Chegamos lá na véspera de Natal, trazendo 1 tonelada de comida, petiscos e cerveja. Marcos até trouxe seu Xbox. Então bebemos e jogamos videogame até as 2 da manhã. Não era exatamente um Natal de filme, mas foi definitivamente divertido. Quando fomos para os nossos quartos, preparei-me para dormir rapidamente. O lugar estava gelado e a casa de campo rangia como qualquer outro edifício antigo de madeira. Mas eu estava cansado o suficiente para que nada disso importasse, pelo menos até eu acordar. Provavelmente eram umas 3 ou 4 da manhã, ainda completamente escuro lá fora. Eu não sabia exatamente que horas eram, mas sabia que tinha dormido por um bom tempo e que algo me acordou. Passos suaves e lentos vieram da área principal da casa, não de maneira normal, mas como se alguém estivesse caminhando com muito cuidado, tentando não acordar ninguém. Pisquei algumas vezes, ainda meio dormindo, e imaginei que tinha que ser um dos amigos, talvez indo pegar água ou usar o banheiro. Fiquei deitado, ouvindo, esperando que os passos seguissem pelo corredor ou até a porta do banheiro, mas o som ficou parado na mesma área, nas tábuas rangendo perto da frente da casa, como se alguém estivesse andando em círculos. Queria chamar e perguntar se estava tudo bem, mas não queria gritar do meu quarto escuro ou sair de lá e assustá-los. Eventualmente, os passos pararam. A casa voltou ao silêncio. Virei de lado e voltei a dormir. Quando acordei pela manhã, a luz do sol entrava pelas grandes janelas da sala de estar, e os amigos já estavam na sala. A primeira coisa que fiz foi brincar, perguntando quem estava se esgueirando pela casa às 4 da manhã. Esperava uma resposta engraçada de algum deles, algo como perder o celular enquanto bebia ou algo assim. Mas ambos me olharam confusos. Marcos disse: "Cara, todos nós fomos dormir às 2. E Tiago balançou a cabeça dizendo que não tinha saído uma única vez. Ri disso primeiro, pensando que talvez tivesse imaginado ou sonhado o som, confundindo com algo real. Mas então, olhei para a porta da frente. A fechadura estava destrancada. Não apenas a tranca, mas também a fechadura da maçaneta estava totalmente destrancada. A porta ainda estava fechada, mas as fechaduras não estavam viradas. Perguntei se algum deles tinha saído de manhã. Ambos disseram que não. E quando apontei a porta, vi os rostos deles murcharem, enquanto todos percebíamos que talvez eu realmente tivesse ouvido alguém naquela noite. Todos nós achávamos que tínhamos trancado a porta, mas depois de 1 minuto de reflexão, Tiago disse: "Talvez o vento tenha aberto ela ou talvez a porta velha não tenha trancado direito. Sabe, aquelas desculpas comuns que as pessoas usam quando não querem considerar nada mais estranho. Acho que foi porque todos nós queríamos acreditar que não era nada. Então acabamos deixando pra lá. Tomamos café da manhã, nos agasalhamos com nossos casacos de inverno porque ainda estava congelante na casa, e passamos a tarde jogando videogames, assistindo filmes e nos divertindo. Também trocamos presentes simples e ruins que havíamos dado uns aos outros no Natal, e passamos um tempo em chamadas de vídeo com as nossas famílias. Estava nevando demais e muito frio para passar tempo fora. Mesmo que todos nós tivéssemos querido fazer uma trilha enquanto estávamos na casa. Ao longo do dia, o incidente do som estranho e da porta destrancada foi desaparecendo, ficando apenas como um mistério estranho. Mas à medida que a noite chegava, eu comecei a sentir uma sensação estranha no estômago. Estávamos todos na sala jogando algum jogo bobo no Xbox, rindo e gritando uns com os outros. E de vez em quando, eu me pegava olhando para a janela.
Não tinha notado muito antes, mas agora a escuridão lá fora parecia mais perto, como se alguém, a poucos metros, pudesse nos ver claramente enquanto nós não veríamos essa pessoa. Eu sabia que havia algumas árvores bem ali perto da janela, a cerca de 3 metros de distância. E ainda assim estava escuro demais para ver qualquer coisa. Não queria mencionar a sensação ruim que eu estava tendo, porque não queria estragar o clima, especialmente porque eu realmente não tinha uma razão para me sentir assim. Eu não vi nada de fato, porque nós ficamos acordados até tarde na noite anterior. Só fomos dormir por volta da meia-noite, quando Marcos decidiu ir dormir mais cedo. Eu e Tiago ficamos na sala por mais uns 30 minutos conversando antes de também irmos para os nossos quartos. Fiquei acordado na cama por um tempo. Não era fácil saber que horas eram ali, mas parecia que já tinha passado 1 hora. Não havia cortinas ou persianas, então a janela perto da minha cama me deixava muito incomodado. E então, ouvi de novo. Os passos suaves e silenciosos na frente da casa, na sala de estar. Sentei e escutei o mais atentamente que pude. Sabia que dessa vez não era nenhum dos meus amigos, porque eu teria ouvido quando saíssem dos quartos e caminhassem pelo corredor. Então fiquei apenas ouvindo para ver se era o barulho da casa rangendo ou se era realmente uma pessoa. Depois de um tempo, fiquei completamente certo de que o que eu estava ouvindo eram passos. E com a pessoa apenas andando de um lado para o outro, finalmente decidi levantar e talvez confrontá-la. Mas quando me aproximei da porta do quarto, de repente, os passos mudaram de lugar, indo do living para o corredor. Fui ficando mais nervoso conforme os passos se aproximavam, até que passaram pela minha porta e foram em direção ao que eu acho ser o quarto de Marcos. E então, tudo ficou quieto. Não ouvi nada por alguns segundos. Muito lentamente, segurei a maçaneta da porta e empurrei só um pouco o suficiente para espiar pelo corredor, tentando não fazer barulho. Vi um homem grande, quero dizer, ele devia ter uns 2 metros de altura, com cabelo longo e uma barba espessa. Ele estava parado imóvel de frente para a porta do quarto de Marcos, apenas parado lá, sem se mover na escuridão. Não arrisquei olhar por muito tempo e me afastei, mas deixei a porta um pouco aberta porque não queria que ela fizesse barulho ao ser fechada. Nesse ponto eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisado, sem saber como nos tirar daquela situação. Mas apenas 20 segundos depois, ouvi um leve rangido no corredor. E antes que eu pudesse reagir, minha porta foi empurrada repentinamente. O homem estava na porta, me encarando com os olhos bem abertos e uma expressão impassível. Gritei o mais alto que pude, e o cara nem sequer se mexeu. Antes que eu soubesse, Marcos e Tiago saíram correndo de seus quartos. Não consegui ver muito, mas Tiago imediatamente viu o homem e tentou pará-lo. Mas o cara era enorme, e basicamente atirou Tiago contra a parede e o jogou no chão. Marcos provavelmente ficou paralisado ao ver aquilo. Mas então o cara simplesmente saiu correndo. Não tentou lutar com a gente. Ele simplesmente saiu da casa e, pelo que vimos, foi para a floresta. Rapidamente trancamos a casa e chamamos a polícia. Levou mais de 20 minutos para chegarem e o tempo todo estávamos esperando que o homem voltasse. Todos nós pegamos as armas improvisadas que conseguimos encontrar, como facas de cozinha e o ferro de lareira, mas ele não voltou. Na verdade, não obtivemos respostas, e a maior parte da situação ficou com o proprietário da casa, já que foi ele quem teve a casa invadida. O que aquele homem queria de nós ou da casa ainda não sabemos. Das poucas teorias que surgiram, a que mais me chama a atenção é que ele poderia estar procurando pelo dono da casa, sem saber que era uma casa alugada. Isso explicaria ele me encarando, vendo todos nós, mas sem fazer nada depois disso. Mas, novamente, isso é apenas uma teoria. Ele também poderia estar lá para nos fazer mal, mas ao ver que éramos 3, decidiu sair correndo. Seja qual for o caso, estamos todos apenas aliviados por não termos tido uma luta, porque eu realmente não sei quem teria vencido. Isso aconteceu no inverno, por volta do Natal.
Eu morava com minha namorada, que vou chamar de Sara, e como morávamos bem longe de nossas famílias, quase sempre fazíamos viagens rodoviárias durante as festas de fim de ano. Neste ano, iríamos para a casa da família da Sara passar o Natal. A viagem duraria pouco menos de 11 horas. Normalmente, essa viagem não era tão ruim, mas talvez tenhamos tido sorte nos anos anteriores. Fizemos as malas e colocamos todas as nossas malas e sacolas no porta-malas. Então partimos para a viagem na véspera de Natal, esperando chegar lá à noite e passar o dia de Natal com a família dela. As primeiras horas foram tranquilas. Acho que muitas pessoas já haviam feito suas viagens para as festas, então as estradas não estavam tão movimentadas. Eventualmente, parei em um posto de gasolina pequeno para abastecer o tanque e fazer uma pausa rápida antes de continuar a viagem. Não havia mais nenhum carro lá. Sara ficou dentro do carro com o aquecedor ligado, enquanto eu fui até o caixa pagar pela gasolina e pegar algumas bebidas. O vento estava forte e gelado, e o estacionamento ainda não havia sido limpo, então havia mais ou menos 15 centímetros de neve que tive que atravessar para chegar até o prédio. Abri a porta e entrei. Logo percebi o quão silencioso estava. Não vi ninguém. Olhei ao redor por um momento, mas achei que eles provavelmente estavam nos fundos e que sairiam quando eu estivesse pronto. Peguei algumas bebidas e fui até o caixa, mas ninguém apareceu. Chamei olá e tentei olhar nos fundos, mas não vi ninguém e não ouvi nada. Eu acho que o lugar estava realmente vazio, mesmo com as portas abertas e as luzes acesas. Era estranho, mas depois de alguns minutos coloquei as bebidas de volta e voltei para fora, esperando pelo menos conseguir usar a bomba de gasolina. Assim que saí, vi um homem parado na janela do carro da minha namorada. Ele parecia estar tentando falar com ela, batendo na janela e olhando para dentro. Estava todo agasalhado em roupas pesadas de inverno, então, além do que ele estava vestindo, não consegui ver bem o rosto dele. Comecei a andar mais rápido na direção do carro, mas assim que ele me viu, deu um passo para trás e começou a andar rapidamente na direção da estrada. Cheguei até o carro e observei enquanto ele continuava andando para o caminho. Ele claramente não era o trabalhador desaparecido do posto de gasolina, então agora eu estava ainda mais preocupado. Entrei no carro e perguntei a Sara o que aquele homem estava fazendo. Ela parecia um pouco confusa. Ela disse que ele apareceu do nada assim que entrei. E tudo o que ele dizia era para ela baixar a janela, batendo insistentemente nela. Ele não explicou porquê ou disse mais nada. Obviamente ela achou aquilo muito estranho, e teve um pressentimento ruim sobre a situação, então manteve as portas e janelas trancadas, e não respondeu a ele. Não quis nem ficar lá. Liguei o carro e saí de lá, esperando encontrar outro posto de gasolina no caminho. Aquele lugar tinha uma sensação de desconforto, e nenhum de nós queria ficar lá nem mais um segundo. Infelizmente, por causa de tudo isso, tivemos que desviar para outro posto de gasolina, porque no nosso trajeto principal o próximo estava muito longe e poderia ter nos feito correr o risco de ficar sem combustível no meio do nada, no frio intenso. E ficou bem claro que as coisas não iam dar certo do jeito que queríamos. Com o desvio e a neve nos atrasando, estávamos muito atrás do planejado. Já estava bem tarde e ainda estávamos a 4 horas de distância. Ambos estávamos cansados e decidimos parar em um motel barato para dormir algumas horas e chegar na casa da família dela bem cedo na manhã de Natal. Sara ligou para a família dela para avisar, e eu encontrei um motel logo na beira da estrada, alguns quilômetros à frente. O letreiro do motel estava aceso, mas o estacionamento estava vazio. Bem, passar a noite de véspera de Natal em um motel não é nada comum. Entrei e vi que havia um atendente dentro. Aluguei um quarto pequeno para a noite e voltei para pegar nossas malas e nos acomodarmos no quarto. Estávamos exaustos e basicamente apagamos dentro de 30 minutos depois de entrar. Eu coloquei o despertador para as 2 da manhã, para podermos acordar e chegar à casa da família dela até às 6 da manhã. Acho que dormimos profundamente. Eu não acordei nem uma vez durante as cerca de 5 horas que dormimos.
Quando o alarme tocou, me levantei grogue, sem nem querer sair da cama. Deixei Sara dormir um pouco mais enquanto eu arrumava o pouco que tínhamos. Depois saí e coloquei tudo no banco de trás. Ainda parecia que ninguém mais tinha passado por lá durante a noite. Estava muito frio e o vento estava terrível. Não estava nevando muito forte, mas o vento estava soprando a neve do chão, tornando difícil enxergar. Corri de volta e disse a Sara que era hora de ir. Depois fui até a frente do prédio para fazer o check-out. Entrei na pequena sala de atendimento onde o atendente estava, mas não o encontrei lá. Fiquei parado por um momento, sentindo uma sensação de déjà vu do que aconteceu no posto de gasolina. Mas dessa vez eu obviamente já tinha visto o atendente antes. Dei alguns passos mais perto da mesa e chamei novamente, mas ninguém apareceu. No entanto, vi vários papéis espalhados pelo chão atrás da mesa. Parecia que o atendente tinha saído às pressas. Comecei a sentir uma sensação ruim vindo de dentro de mim enquanto eu me afastava e corria de volta para buscar Sara. Corri pelo corredor dos quartos, abrindo as portas e dizendo a Sara que tínhamos que sair imediatamente. Ela saiu correndo e entrou no carro enquanto eu pegava o que ainda faltava e também entrei. Notei que minhas mãos estavam tremendo enquanto eu ligava o carro e mal conseguia sair do estacionamento coberto de neve. Foi quando estava voltando para a estrada que passei pelo lado do prédio e avistei um homem perto dele. Mesmo com a visão rápida, vi que era o mesmo homem do posto de gasolina, com o mesmo casaco de inverno e tudo. Sabendo que algo estava definitivamente errado, entrei na estrada e Sara ligou para a polícia. Nos encontramos com os policiais em um posto de gasolina a 15 minutos de distância. E foi aí que as coisas ficaram ainda mais perturbadoras e assustadoras. Um dos policiais comentou sobre como seria impossível que o homem estivesse nos seguindo sem que percebêssemos. E, para nossa surpresa, ele encontrou um rastreador colado logo embaixo da roda traseira do nosso carro. O homem deve ter colocado ali quando se aproximou do carro no posto de gasolina. Levou mais de 1 hora para os policiais irem até o posto e o motel. E eu e Sara ficamos pálidos quando eles retornaram com a informação de que ambos os atendentes estavam confirmadamente desaparecidos. Então, obviamente, esse homem que estava nos seguindo tinha algo a ver com isso. Eu acho que ele fez algo com o atendente do posto antes de chegarmos lá. E quando eu cheguei, talvez tenha pensado que eu tinha visto algo que não deveria. Então ele nos seguiu para provavelmente nos eliminar também. Não posso afirmar com certeza, porque nunca encontraram o homem. A única evidência foi uma imagem borrada de uma câmera de segurança do posto de gasolina. Com certeza, foi a maneira mais desconcertante de passar a nossa manhã de Natal. E, na verdade, ficamos pensando nisso durante toda a semana de festas, mas no final, parecia que aquilo tinha sido o fim de tudo. Depois daquela semana, não recebemos mais nenhuma atualização sobre nada. Infelizmente, nunca soubemos o que aconteceu com o atendente do posto ou o do motel. Então acho que é seguro assumir que ambos ainda estão desaparecidos, o que torna ainda mais assustador pensar que nós, Sara e eu, poderíamos também estar desaparecidos se não tivéssemos saído de lá. Isso aconteceu em 2016. Por causa do meu trabalho e onde minha família morava, além de várias questões de agenda, essa foi uma das poucas vezes que passei o Natal sozinho. Eu morava em uma casa pequena e aconchegante em um bom bairro. E embora ficar sozinho na data não fosse o ideal, ainda assim aproveitei o dia. Fiquei em casa assistindo filmes de Natal ou saí para caminhar pelo bairro, se o tempo estivesse bom. Naquele ano, o dia de Natal começou calmo. Acordei com o som suave da neve caindo lá fora. Não era uma tempestade completa ainda. Preparei café, coloquei o filme Esqueceram de Mim como fundo e tomei o café da manhã no sofá. Estava realmente muito agradável. Por volta do meio-dia, a neve começou a cair mais forte, mas nada que chegasse a níveis de tempestade. Decidi dar uma caminhada rápida antes que fosse tarde demais. O bairro estava com aquele clima de Natal, com luzes nas casas, guirlandas nas portas e nenhum carro passando na rua. Apenas um bairro tranquilo, vazio e silencioso.
Vi apenas uma outra pessoa durante toda a caminhada. Um homem desobstruindo sua garagem em uma rua próxima. Fora isso, estava tudo calmo. Quando cheguei em casa, o vento começava a aumentar, soprando a neve em pequenas espirais pela rua. Achei que a previsão sobre a tempestade chegando à noite estava certa, mas não me importei. Eu tinha comida, cobertores e filmes. Então estava bem preparado para ficar em casa. A tempestade chegou mais rápido do que o esperado. Por volta das 5 horas da tarde, passou de um dia nevado para uma tempestade em menos de 30 minutos. O vento começou a sacudir as janelas. Não o suficiente para me preocupar, mas o bastante para me lembrar de que, provavelmente, não deveria sair de casa novamente. E com todo aquele barulho lá fora, a casa parecia ainda mais silenciosa. Preparei o jantar e continuei assistindo aos filmes. Por volta das 8 horas da noite, a tempestade já estava tão forte que estava abafando o som da TV. Conseguia ouvir coisas batendo lá fora, galhos, ou talvez algumas decorações de Natal soltas. Na hora não pensei muito sobre isso. Cerca de 1 hora depois, por volta das 9 horas da noite, ouvi a primeira batida. Não foi alta ou apressada, apenas uma batida única na porta da frente. Firme o suficiente para cortar o som do vento e definitivamente uma batida. Não era um barulho como os que eu tinha ouvido antes. Congela na hora no sofá. Nunca ninguém vinha até minha porta no Natal, e ninguém deveria estar lá naquele clima. Mutei a TV e esperei ouvindo. Por um longo momento não ouvi nada além da tempestade. Então, outra batida. 3 batidas dessa vez. Levantei e fui até a porta, mas não cheguei perto o suficiente para que alguém do lado de fora pudesse me ver através da janela lateral. Não disse nada. Não movi as cortinas. Apenas escutei. Minha porta não tinha um daqueles buracos de olho, então só tinha as janelas laterais que, claro, se eu olhasse por elas, quem estivesse lá também me veria. Fiquei lá até minha ansiedade começar a tomar conta de mim. Eu realmente não conseguia ouvir nada além da tempestade, mas quem quer que fosse não bateu novamente, e eu imaginei que provavelmente era melhor ignorar. Não havia como eu abrir a porta de qualquer forma. Eventualmente voltei para o sofá, ainda tenso, mas tentando me acalmar. Voltei a ligar o filme, mas levou apenas cerca de 5 minutos para eu ouvir algo mais. Pausei rapidamente a TV e escutei. Era bem fraco, mas parecia algo sendo arrastado pela neve, movendo-se lentamente da porta da frente até a parte de trás da casa. Segui o som com os olhos até ele parar na porta dos fundos. Não havia cortinas ou nada cobrindo aquela porta, então eu hesitei até mesmo em olhar por volta da esquina para ver. Mas então as 3 batidas novamente. Eu quase não acreditei. Levantei e tentei me mover lentamente para olhar pela porta dos fundos. Imediatamente vi um par de olhos me observando penetrantes. Estava tão escuro que mal consegui ver o homem antes de me afastar rapidamente. O que ele estava fazendo ali? Achei que fosse o suficiente para chamar a polícia, mesmo que nada mais acontecesse, pois a situação estava ficando realmente assustadora. Peguei o telefone e liguei para a operadora. Fiquei na sala de estar, honestamente com muito medo para me mover e ser visto pelo homem novamente. Algo no olhar dele era horrível. Acho que fiquei lá no telefone por 2 ou 3 minutos quando de repente ouvi um leve som de arranhão. E antes que eu pudesse pensar no que fosse, houve um barulho repentino e forte contra a porta dos fundos. Ouvi o vidro quebrar e partes da porta batendo e caindo no chão. O vento invadiu a casa instantaneamente, abafando todos os outros sons que eu poderia ter ouvido. Eu supus que o homem havia entrado, mas não ouvi passos nem nada, e não tinha coragem de olhar para lá. Me escondi rapidamente atrás do sofá. Não era o melhor esconderijo, mas não sabia o que mais fazer. O fato de eu não ver nada e de só ouvir o vento forte tornou os próximos 5 minutos incrivelmente tensos e ansiosos. Eu sabia que o homem devia estar andando pela casa procurando por mim, ou talvez roubando algo, mas não me atrevi a olhar. E então, finalmente, ouvi batidas na porta da frente e a voz de um policial chamando através do vento.
Levantei e corri até a porta, deixando o policial entrar, mas o homem já havia ido. Havia pegadas molhadas por toda a casa. Não sei se ele estava procurando por mim ou o que estava fazendo, mas parecia que, depois de entrar e dar uma olhada rápida, ele apenas saiu. As pegadas dele na neve foram em direção ao campo no quintal e foram cobertas pela nevasca em poucos minutos. Mesmo depois que os policiais saíram, não consegui dormir. Fiquei sentado na beirada da cama com todas as luzes acesas, ouvindo o vento fazer o que restou da porta dos fundos ranger. Em algum momento, a tempestade diminuiu, mas o silêncio que se seguiu parecia ainda pior. Cada rangido da casa me fazia pular. Os policiais retornaram quando o sol apareceu para dar mais uma olhada. Eles disseram que patrulhariam a área por um tempo, mas, com a tempestade enterrando tudo, não havia muito mais que pudessem fazer. Antes de saírem, um deles disse algo que eu ainda penso de vez em quando. Ele me disse que, com tempestades como aquela, não era incomum que as pessoas andassem procurando casas destrancadas, sabendo que a nevasca cobriria seus rastros. Mas eu mencionei as batidas e como ele havia circulado minha casa. O policial apenas balançou a cabeça. Ele disse que algumas pessoas batem primeiro para ver quem responde, ou se alguém responde. Então, ao não responder de imediato e depois me mostrar para ele na porta dos fundos, se ele estava tentando descobrir se eu estava sozinho, eu basicamente lhe dei a resposta. Nunca percebi como cada pequena escolha que fiz naquela noite levou diretamente ao que acabou acontecendo. Eu simplesmente tive muita sorte de o homem não estar mais determinado a me encontrar, porque só consigo imaginar como as coisas teriam terminado se ele tivesse insistido. Era uma noite fria de dezembro, uma semana antes do Natal. Minha família sempre passa o Natal na nossa casa de verão. A casa fica em um local tranquilo, longe da agitação, porque uma grande parte das propriedades ali pertence a pessoas ricas, que têm 2 ou 3 outras casas em outras partes do país. Meu pai e eu chegamos primeiro, antes do restante da família, pois minha mãe e minha irmã ainda estavam trabalhando até o fim de semana seguinte. Meu pai estava aposentado na época, e as férias escolares já tinham começado para mim. Então queríamos ir para a casa mais cedo. Todos nós temos nossos próprios quartos nessa casa, que fica em uma rua tranquila e sem saída. Meu pai ligou o aquecimento e a água, cuidando de todas aquelas coisas que ele sempre precisa fazer quando chegamos depois de um tempo longe. Eu levei meu videogame para jogar no meu quarto e passei a maior parte do primeiro dia lá, jogando. Na primeira noite em que estávamos lá, houve uma grande tempestade de neve. Esse foi outro motivo pelo qual queríamos chegar mais cedo, para evitar as péssimas condições das estradas que viriam nos dias seguintes à tempestade. Na manhã seguinte, quando acordei e fui para a cozinha, meu pai me perguntou quando eu tinha feito um boneco de neve. Eu respondi: "O que você quer dizer?" Ele disse: "O boneco de neve no quintal." Eu fui olhar pela janela e lá estava, pelo menos meio metro de neve fresca. Mas também havia um boneco de neve no nosso quintal. Ele tinha 2 galhos para os braços, inclinados para cima, e tinha olhos e um sorriso esculpidos na cabeça. Os olhos e a boca estavam voltados para a janela. Eu disse ao meu pai que não havia feito aquele boneco. Ele saiu e disse: "Deve ser coisa dos filhos dos vizinhos." Meu pai achou que fosse uma brincadeira inocente, então eu também achei que fosse isso. Na noite seguinte, porém, as coisas ficaram estranhas. Eu estava dormindo quando acordei com um barulho distinto na janela. Fiquei aterrorizado. Coloquei as cobertas sobre mim para me esconder e não ser visto por quem quer que fosse lá fora, mas, depois de uns 5 minutos, comecei a pensar que talvez fosse apenas neve que tivesse caído do telhado e batido na janela. Levantei para espiar pela janela e gritei, porque, a princípio, pensei que o que vi era uma pessoa, mas era outro boneco de neve em pé bem em frente à minha janela. Este tinha uma expressão de raiva no rosto, em vez de um sorriso. Gritei pelo meu pai e ele correu até o meu quarto. Apontei para a janela e dessa vez ele não ficou feliz.
Ele disse que iria até a casa dos vizinhos na manhã seguinte e conversar com os pais das crianças. Passei o resto da noite no quarto da minha irmã. Na manhã seguinte, meu pai foi até a casa dos vizinhos e tocou a campainha, mas eles não estavam em casa. Não havia carros na garagem, o que significava que eles nem estavam na cidade. Aquela era a única casa próxima com crianças, então isso não ajudou a explicar a situação. Durante 5 ou 6 dias nada mais aconteceu, até a véspera de Natal. O resto da nossa família imediata, além dos 4 avós, já estava na casa. Estávamos na sala de estar antes do jantar, mas já estava escuro quando alguém bateu a porta, ao invés de usar a campainha. Não estávamos esperando mais ninguém, e comecei a ficar nervoso. Meu pai foi até a porta e perguntou quem era. Alguém do outro lado começou a dizer: "Por favor, me deixe entrar, preciso de ajuda." A porta não tinha olho mágico nem janelas, e não havia nenhuma janela que nos permitisse ver quem estava do outro lado. Meu pai perguntou o que estava acontecendo e a voz do outro lado respondeu: "Eu não tenho ninguém com quem passar o Natal. Por favor, me ajudem." Nós nos olhamos e meu pai gritou para a pessoa sair antes que chamássemos a polícia. A pessoa do outro lado disse: "Ok, eu vou embora, por favor, não chame a polícia." Ele nunca abriu a porta. Imediatamente associamos isso aos estranhos bonecos de neve. Sabíamos que tinha alguma ligação, e estávamos certos. Na manhã de Natal havia um bilhete colado à nossa porta. Dizia, na melhor das minhas memórias: "Eu só queria me divertir um pouco. Fiz os bonecos de neve para o menino da casa. Eu não tenho ninguém com quem passar o feriado. Machuquei de alguma forma." Acho que quem deixou esse bilhete na nossa porta e fez aqueles 2 bonecos de neve estava mentalmente instável. É muito improvável que tenha sido uma brincadeira, considerando que ele veio até nossa porta. Acho que ele era perigoso. E mesmo que não fosse agressivo por natureza, o fato de ele ter feito o que fez já é o suficiente para que ele seja considerado alguém que nenhum de nós queria encontrar. Era Natal de 2016. Meu nome é André e na época eu tinha 21 anos. Nossa família estava toda na casa do tio João para as festas de fim de ano. Na véspera de Natal, minha família imediata, mais meus primos e outros parentes próximos, decidiram ir à casa do meu tio e da minha tia. Nós viemos de um lugar bem frio, então não estávamos acostumados com o clima quente nessa época do ano. Era sexta-feira, véspera de Natal. Meu irmão, Nico, e eu, sendo jovens e solteiros, queríamos sair. Estávamos ouvindo falar de várias festas temáticas de Natal em bares e casas noturnas. Nico tinha 18 anos na época, mas usava um documento falso, então achamos que ele conseguiria entrar sem problemas. Fomos até uma casa noturna na praia, que estava promovendo um evento temático de Natal. Quase todos que estavam lá usavam chapéu de Papai Noel, o que dava um ar festivo. Mas tudo foi em vão. Na entrada, o segurança não apenas nos disse que a entrada seria R$100, como também identificou o documento falso de Nico. Tentamos outro bar não muito distante e conseguimos entrar. Também havia algumas pessoas usando chapéus de Papai Noel lá, o que já era esperado, sendo véspera de Natal. Enquanto estávamos no bar, uma mulher mais velha começou a conversar com Nico. Eu ouvi a maior parte da conversa deles. Ela parecia ter uns 40 e poucos anos e estava dizendo ao meu irmão que tinha uma queda por homens mais jovens. Para ser honesto, parecia um pouco estranho, mas Nico provavelmente estava encantado porque uma mulher estava se interessando por ele. Eu deixei ele fazer o que queria. A mulher estava usando um chapéu de Papai Noel azul e uma blusa de Natal bem provocante. Eles conversaram por tanto tempo que eu acabei fazendo amizade com alguns caras que estavam ao meu lado no bar. De repente, Nico me deu um tapinha no ombro e disse que ia sair com a mulher. Eu disse que tudo bem, estava feliz por ele, eu acho. Não fiquei no bar por muito mais tempo e chamei um carro para voltar para a casa do meu tio, imaginando que Nico passaria a noite com a mulher. Estava no meio da viagem quando meu telefone tocou. Era Nico me ligando. Atendi, mas só ouvi um chiado. Parecia que ele havia discado sem querer. No entanto, logo ouvi uma voz masculina ao fundo,
que não parecia ser a de meu irmão. Depois, outra voz masculina foi ouvida gritando. Falei o nome de Nico várias vezes, tentando obter uma resposta, mas a ligação acabou desconectando. Obviamente, fiquei bastante preocupado com a ligação. Eu achava que ele estava sozinho com a mulher. Tentei ligar para ele umas 10 vezes e finalmente alguém atendeu. Mas não era Nico. Era a voz de um homem mais velho com uma voz extremamente grave. Quando perguntei quem era, ele disse que tinha encontrado o telefone na calçada. Perguntei se ele podia deixar o telefone na casa do meu tio ou se poderia me encontrar em algum lugar, mas ele não respondeu. Só ouvi conversas ao fundo e então, gritos. Era a voz de Nico, gritando meu nome, pedindo ajuda. A ligação caiu. Pedi ao motorista para parar o carro, pois estava em pânico, tentando ligar para qualquer pessoa da minha família. Já era tarde e ninguém estava atendendo. Expliquei a situação para o motorista e ele sugeriu que eu chamasse a polícia imediatamente. Foi o que eu fiz. A polícia foi até a casa do meu tio, onde acordei a família, informando que Nico estava em perigo. Tive que dar a melhor descrição possível da mulher que vi no bar e dizer a hora em que Nico tinha saído. Então meu pai e eu, junto com a polícia, fomos até o bar em que estivemos e foi quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Nico e ofegante e explicando ao telefone que havia sido sequestrado, mas conseguiu escapar. Ele estava usando o telefone de um estranho. Fomos até o local onde Nico estava, uma rua perigosa no norte da cidade. Quando o encontramos, seu rosto estava completamente ensanguentado. Ele tinha 2 olhos roxos e todos os pertences que tinha foram roubados. Ele contou toda a história. Saiu com a mulher que disse que havia chamado um carro, mas quando chegaram ao ponto de encontro, perceberam que não era um carro de aplicativo. Era uma armadilha. 2 homens estavam no carro e imediatamente o seguraram, ameaçando atirar se ele não ficasse quieto. Durante o trajeto, um dos homens ligou para o meu número e ameaçou machucar Nico se ele gritasse. Isso explicou o rosto machucado e os olhos roxos. Eles quebraram seu telefone, pegaram sua carteira, chaves e tudo o que ele tinha. Quando o carro parou e ele não estava mais sendo segurado, Nico correu e saiu do carro. Eles não o perseguiram. O carro apenas acelerou e desapareceu. Ele disse que acreditava que iriam matá-lo e jogar seu corpo em algum lugar se não tivesse corrido. A polícia nunca conseguiu identificar a mulher que apareceu nas imagens de vídeo do bar. Nico disse que nenhum dos homens estava usando máscara, o que o fez acreditar ainda mais que eles poderiam matá-lo. Esse episódio arruinou todo o fim de semana de festas, mas ficamos todos aliviados por ele estar vivo. Na noite de Natal, todos fomos acordados pelos gritos de Nico no meio da noite. Ele estava gritando: "Ela está na casa." Eu o acordei, tentando tirá-lo do pesadelo que estava tendo. Eu tenho que admitir, o fato dele ter gritado "ela está na casa" me fez lembrar do sorriso assustador da mulher e me fez dormir com um olho aberto naquela noite. Eu já fui despachante há cerca de 6 anos. Trabalho em um condado rural. Quando digo rural, quero dizer rural. Temos 3 carros de patrulha para uma área enorme, e metade do tempo dos deputados é passado a 40 minutos de distância, lidando com um acidente de cervo ou uma reclamação de barulho. Nosso centro de despacho não é uma fortaleza de alta tecnologia como você vê no cinema. É basicamente um pequeno anexo de tijolos, na parte de trás da antiga prefeitura. À noite, especificamente das 23 horas às 7 horas, é geralmente só eu na sala. Era meados de fevereiro. Estávamos no meio de uma onda de frio horrível, e a neve caía forte desde o meio-dia. Às 14 horas, as estradas estavam ruins. Estava completamente silencioso. Não recebi nenhuma ligação há mais de 3 horas. O único som era o zumbido do aquecedor e o ocasional estalo de estática da torre de rádio. Às 2 horas e 14 minutos, uma linha piscou em vermelho na minha tela. Coloquei meu headset e cliquei para responder. 190. Qual é a sua emergência? Silêncio.
Normalmente, silêncio significa um disco de bolso ou alguém com medo de falar. Mas isso não foi silêncio total. Eu podia ouvir algo distinto. Era o som do vento chicoteando contra um microfone. Distinto e alto. Sob o vento, ouvi respiração. Respiração pesada e úmida, como alguém que acabou de correr 1 quilômetro no ar frio. 190. Repeti, mantendo minha voz firme. Você pode me ouvir? Você precisa de polícia, bombeiros ou médicos? Nada além do vento e daquela respiração áspera. Comecei o rastreamento imediatamente. Geralmente com celulares em áreas rurais, a internet é terrível. Ele quica em uma torre a quilômetros de distância e dá um raio de cerca de 5 quilômetros. Mas, dessa vez, o sistema travou instantaneamente. Os dados de localização da fase 2 apareceram. Franzi a testa para o mapa na minha tela. O ponto azul não estava na rodovia. Não estava em uma casa de fazenda. O ponto piscava diretamente no topo do ícone do centro de despacho. Apertei o botão de atualizar, pensando que o computador estava com falhas. O ponto não saía. Segundo o GPS, o interlocutor estava parado no estacionamento dos funcionários, bem na frente do meu prédio. Uma sensação estranha se instalou no meu estômago. O centro de despacho não possui janelas na sala principal, para evitar o encandeamento nas telas. Dependemos de câmeras de segurança para ver lá fora. Abri o feed da câmera para o estacionamento dos fundos. A imagem era granulada e preto e branco. A neve estava tão forte que parecia ruído branco na tela. Mas eu ouvi. Uma figura estava parada no meio do pequeno terreno coberto de neve. Ele estava usando um casaco pesado, com o capô levantado. Não estava se movendo. Estava apenas parado ali, voltado para a câmera montada acima da porta dos fundos. Ele tinha uma mão no bolso e a outra segurava um telefone contra sua orelha. Meu coração bateu forte contra as costelas. Olhei para a tela e falei no headset. Senhor, posso vê-lo na câmera. Você está em uma área restrita. Largue o telefone e diga sua emergência. No monitor vi a figura inclinar a cabeça para trás. Ele olhou quase diretamente para a lente da câmera, como se estivesse olhando nos meus olhos através do fio. Através do headset, a respiração pesada parou abruptamente. Uma voz falou. Estava calma. Calma demais. A porta dos fundos não está trancando direito esse frio. Você deveria conferir isso. O homem disse. Eu congelei. Eu sabia com certeza que a porta dos fundos tinha problemas. O clima congelou quando desceu abaixo de 0. E às vezes o bloqueio magnético não se engatava totalmente. Quem é? Eu exigi, minha mão pairando sobre o botão de rádio para alertar os delegados. Você realmente precisa prestar mais atenção, disse a voz. Não só para a porta, mas para onde você deixa suas coisas. Eu digitei no microfone de rádio imediatamente. Despacho para todas as unidades. Tenho 133 na delegacia. Sujeito suspeito no estacionamento dos fundos. Possível tentativa de entrada. Estou sozinho no prédio. Entendido, Central. A voz do delegado Miller voltou soando cheia de estática. Estou bem longe na estrada do Condado 9. Vai levar pelo menos 20 minutos com essas estradas. 20 minutos. Fiquei sozinho por 20 minutos. Olhei de volta para o monitor da câmera. O homem se foi. Senhor, eu disse no telefone. Ele ainda está lá. Não se preocupe sobre mim, disse a voz. Eu ainda não vou entrar. Só queria ter certeza de que você estava acordado. Preciso que você preste muita atenção, a ajuda está a caminho. Eu menti. Eles estão a 2 minutos de distância. Não, não estão. Ele riu. Era um som seco e rouco. Escute o scanner. Miller está perto da divisa do condado. Você está sozinho naquela caixa. Mas sabe quem não está sozinho? Parei de respirar. O que você está falando? Sua casa, revestimento azul, bela varanda. Meu sangue correu frio. Esse era meu endereço. Minha esposa e minha filha de 6 anos estavam lá. Você deixe-os fora disso, gaguejei, meu comportamento profissional quebrado.
Meu amigo está estacionado 2 casas adiante, disse o homem ao telefone. Ele está de olho na sua casa agora. Ele me conta que as luzes do quarto de sua filha acabaram de se apagar. Sua esposa deve ter adormecido no sofá. Não toque nelas! Eu gritei. Minha mão tremia enquanto eu pegava o celular pessoal e começava a mandar mensagens para minha esposa, rezando para que ela não estivesse dormindo. Tranque as portas. Por que você está fazendo isso? Perguntei, tentando mantê-lo falando. Porque vocês acham que pode simplesmente arruinar vidas e ir embora para suas casas quentes e esquecer sobre isso? Ele ficou brabo. A raiva na sua voz foi súbita e violenta. Então, ouvi um som que me fez pular fora da cadeira. Veio do corredor atrás de mim. O som da maçaneta da porta pressionada e liberada. Ele não estava mais no estacionamento. Ele estava bem do lado de fora da porta. E se o bloqueio magnético falhou, ele estava vindo dentro. Corri até a pesada porta de aço que separa a sala de despacho do corredor e fechei o ferrolho. Eu estava de costas para o canto da sala, meus olhos grudados na transmissão interna da câmera. Vi a porta externa dos fundos abrir. Uma rajada de neve soprava pelo corredor, seguida pelo homem de casaco. Ele entrou e sacudiu a neve dos ombros casualmente. Olhou para cima para a câmera do corredor e acenou. Eu disse a você, o fecho quebrou. Ele disse ao telefone. Eu podia ouvir sua voz através do headset e suavemente através do muro. Ele caminhou em direção à porta do despacho, a única coisa que me separava dele. Ele não tentou chutar a porta. Ele apenas encostou a testa na porta de aço. Você mandou a polícia para minha casa, sussurrou. Ano passado você atendeu a ligação. Procurei freneticamente na minha memória. Atendo milhares de ligações. Disputas domésticas, furtos e acidentes. Não consegui identificá-lo. Eu não sei quem você é, eu gritei batendo a porta. Meu amigo na sua casa está ficando impaciente, disse o homem. Ele me mandou mensagem. Ele vê movimento na janela do andar de cima, da sua filha. Não toque nelas. Eu gritei. Estava procurando uma arma, um grampeador, extintor de incêndio, qualquer coisa. Abra a porta, ele ordenou. Abra a porta e eu vou chamá-lo para desistir. Se você esperar pela polícia, ele entra. Era a escolha impossível. Se eu abrir a porta, ele me mataria. Se eu não fizer, ele alegaria que o parceiro dele machucaria minha família. Mas meu treinamento entrou em ação. Nunca abra a porta. Se eu estiver morto, não posso ajudar eles. Enviei policiais para minha casa e eu estava blefando. Eles já estão lá. Mentiroso. Ele cuspiu. De repente ele começou a bater seu corpo na porta. A pesada estrutura de aço chacoalhou, mas aguentou. Central. A voz do deputado Miller gritou pelo rádio. Estamos chegando muito perto. Onde ele está? Corredor, gritei para o rádio. Ele está dentro do corredor. No monitor da câmera externa, vi as luzes azuis e vermelhas piscando contra a neve. 2 delegados corriam em direção à porta dos fundos com armas em punho. O homem do outro lado da porta deve ter ouvido as sirenes pararem. Ele parou de bater. Fim de jogo. Ele sussurrou para o telefone. Ouvi gritos no corredor. Polícia, deitem-se no chão. Mostrem suas mãos. Houve uma luta. O som de um corpo batendo no chão duro e o clique distinto de algemas. Sujeito sob custódia. Miller ofegou pelo rádio. Pegamos ele. Encostei na parede, deslizando para baixo no chão. Imediatamente liguei para minha esposa. Ela atendeu no primeiro toque, histérica. Ela tinha visto a mensagem. Ela estava trancada no banheiro com nossa filha. Tem alguém aí? Perguntei. Você viu alguém lá fora? Eu não sei. Ela estava chorando. Ouvi um carro acelera logo depois que você me mandou mensagem. A polícia enviou uma unidade para minha casa imediatamente, mas nunca encontrou o segundo carro. Encontraram pegadas na neve perto da minha garagem, provando que alguém estava ali observando. Descobrimos a verdade mais tarde naquela manhã na estação. O homem que arrombou a entrada se chamava David. Eu não reconheci o nome no começo. Depois o sargento abriu o arquivo.
8 meses antes eu tinha atendido uma ligação para o 190 de uma mulher sussurrando que seu filho estava furioso, destruindo a casa e ameaçando-a com uma faca. Eu já tinha enviado oficiais à cena. A situação escalou e o filho atacou os oficiais. Ele foi preso e condenado a 10 anos de prisão por agressão agravada e tentativa de homicídio. O homem no meu corredor, David, era o irmão mais velho daquele homem. Ele me culpava. Ele acreditava que se eu não tivesse enviado a polícia tão rápido, ou se eu tivesse categorizado a chamada de forma diferente, seu irmão não estaria na prisão. Ele tinha passado meses aprendendo minha agenda, descobrir onde eu morava e esperar por uma noite em que o tempo fosse tranquilo e a polícia estivesse longe. A parte mais assustadora não era o homem na porta. Era o que estava registrado nos logs no celular dele. A polícia descobriu mensagens entre ele e o cúmplice na minha casa. Uma mensagem foi enviada 2 minutos antes da polícia chegar e dizia: "Ele não está saindo do armário. Vá em frente e quebre a janela." Se o deputado Miller tivesse sido 60 segundos mais lento, não quero pensar no que teria acontecido com minha família. Ainda trabalho na central, mas agora, quando neva, sempre confiro 2 vezes a porta dos fundos e mantenho uma arma carregada.